In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Mais um dia aqui no nosso curso. Nós já tivemos aulas sobre uma parte legal já da gramática, né? Algumas coisas da gramática. Ainda falta bastante coisa, mas eu sinto que a gente está avançando, né? Infelizmente, aquilo que eu previa já aconteceu, né? Vários dos colegas de vocês desanimaram, né? E alguns não têm conseguido participar de forma online, mas tudo bem, né? O importante é que estejam fazendo, né? E nesse sentido, eu imagino que nosso grupo tem umas 15 pessoas. Isso me alegra muito já, porque 15 pessoas querendo aprender latim já é melhor do que muita coisa que se faz hoje em dia, né? Principalmente porque o nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, né? A educação atual, ela visa muito dinheiro, como todas as outras coisas. E ninguém estuda latim para ganhar dinheiro. E então isso é uma coisa muito boa, vocês procurarem latim, e ainda que o nosso grupo pareça pequeno, uma pessoa que sabe bem latim pode fazer muita coisa, porque primeiro ela vai ter a inteligência aberta, né, para estudar de forma mais profunda, mas também essa pessoa consegue ter acesso a coisas que outras pessoas não conseguem ter acesso. Então, 15 pessoas é um grande número. 5 pessoas já seria fantástico. Se 5 de vocês terminarem nosso curso, né? Sabe Deus quando a gente vai terminar, né? Isso daqui não é uma faculdade que tem cronograma de horas, mas um momento vai terminar, né? Eu imagino que em alguns anos. A hora que terminarem, se 5 pessoas conseguirem ler bem latim, nossa, já é uma grande bênção. E, e depois a gente vai treinar também fala e, e vai ser muito bom, né? Imagino pro mundo mesmo. O latim pode mudar o mundo. A gente acredita nisso. Bom, uma coisa que eu gostaria aqui de falar para vocês é só uma coisa boba, né? Mas no Pai Nosso, geralmente é a segunda parte, a gente reza em português, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, né? E o certo é perdoai-nos, né? A maioria, imagino que a maioria de vocês saiba disso, mas muitas pessoas falam assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. E não é perdoai, é perdoai-nos, né? Mas como assim, perdoai-nos, né? Quem perdoa, não só perdoa, mas perdoa algo, né, que alguém fez. Então, perdoa algo a alguém. Assim como quem dá algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. Então, tem que ter algo que é perdoado e tem que ter o objeto indireto que recebeu a ação desse verbo. Então, o que isso significa? Isso significa que o verbo perdoar não pode ficar sozinho, perdoai as nossas ofensas, né? Até que pode, mas faz mais sentido que Deus perdoe-nos as nossas ofensas. E é isso que está no latim também, ó. Dimite, né? Dimite. Esse mite aqui vem do verbo enviar, né? Mito, mitere, que significa enviar. É daí que vem o verbo, por exemplo, emitir, né? Que é tipo como se você estivesse enviando algo para fora. Então, emitindo. Dimite é deixar ir.
a coisa, deixar a coisa ir, né? E então, de uma certa forma, é Deus deixar ir da mente dele, né? Ou seja, perdoar, né? Os nossos débitos, isso aqui é um plural neutro, a nós, para nós, ó, débita nostra é o que está sendo perdoado, né? De, esquecei, né? Perdoai os débitos nossos para nós, ou seja, perdoai-nos as nossas ofensas, né? É só uma correção que algumas pessoas rezam errado e não faz sentido rezar assim o Pai Nosso, né? E aí podem falar, bom, mas gramaticalmente não é errado dizer perdoai as nossas ofensas. Sim, dizer também nosso Pai que estás no céu também não é errado, mas a oração é Pai Nosso que estás no céu, né? Então, nos céus. Então, isso é uma outra coisa, né? Que estás, Pai Nosso que estás nos céus, né? Plural. Depois, assim na terra como no céu, singular. Porque tem duas coisas diferentes, são duas coisas meio que diferentes. Bom, isso é só um desabafo gramatical aqui de que as pessoas erram muito nessas orações. Na aula passada, a gente estudou sobre os adjetivos. Eu quero saber, com muita sinceridade dos senhores, quem de vocês fez os exercícios? Um de cada vez. Eu consegui fazer, Lucas. Só aquela dúvida mesmo lá que eu fiquei do Domini Domini, mas eu acho que você tinha explicado no grupo, parece. Foi uma das questões que eu errei. Somente essa, na Do, verdade, eu errei. uhum, do vocativo, né? O vocativo das palavras que tem, da segunda declinação é o único que tem duas partes, né? Duas terminações. Tá aparecendo minha tela aí para vocês, né? Tá. Então, o vocativo da segunda declinação masculino e feminino pode se terminar com e ou com i. Quando é cada um deles? Com e é quando a palavra termina só em us. Com i é quando a palavra termina em ius, né? Então eu dei o exemplo lá, né? Por exemplo, filhos. Como que é o vocativo de filhos? O vocativo de filhos é filii, né? Então isso aqui significa ó filho, né? Ou seja, estou chamando o filho, ó filho, né? Fili. Tem até aquela música, né? O fili et fili é. Enfim, né? Eu, como cantor, sou um ótimo professor. Mas essa música, ela tá te chamando o filho, né? Então, fili é um chamado. Então, termina com i. Mas as outras palavras normais, que não terminam em ius, né? Por exemplo, dominus no nominativo, o vocativo dela é domine, né? Que significa algo como ó Senhor, né? Tô chamando o Senhor. Então, por isso que as orações nossas sempre usa Domine. Aí o pessoal acha que Domine é Senhor. Não, Senhor é Dominus. Domine é ó Senhor, é Senhor sendo chamado, né? Então, as orações nossas, gratiam tuam quesumus Domine, né? Tá falando para Deus. A tua graça, os pedimos, por favor, né? Domine, ou seja, Senhor. Esse Domine é um chamado. A diferença é só essa, né? Esse izinho aqui que fez com que mudasse essa terminação do tradicional e para i. Enfim, então, vamos só passar por cima aqui, né? Eu já tinha resolvido essas duas primeiras, vamos resolver essas outras duas, né? É, ai, ai, ai.
Vocês tiveram dificuldade? Mais alguém fez o exercício? Os exercícios foram até fáceis, eu achei, Lucas. Uhum. Quem falou agora? Gabriel. Ah, tá. Ah, beleza. O exercício realmente estava fácil, mas se está fácil é porque você conseguiu entender a coisa, né? Então era só para achar. Eu já tinha deixado até o gênero, né, de templum, temple, neutro, né, singular dativo. Então colocar o templum no neutro singular, e aí é só olhar na tabela, neutro singular dativo, neutro singular dativo, termina com o. Então, templo e o novus vai para o mesmo gênero, então o gênero é neutro, então termina aqui com uma. Singular dativo. Como é neutro, neutro é da segunda declinação. Então, é a mesma declinação. O também. Então, templo novo, né? Ou novo templo, tanto faz, né? A gente costuma colocar o adjetivo antes, né? Mas tem muitos casos que o adjetivo fica depois, então isso não importa muito. Mesma coisa, servos, né? Servi. Masculino, plural, nominativo, é terminação i, né? Masculino, plural, nominativo. Masculino, plural, nominativo. I. E, então é serve. E o malus, né? Malus, mala, malum. Se está no masculino, tem que seguir essa primeira aqui. Então, mali, que é a mesma terminação, né? Aí teve várias que estão na mesma. Então, Regina, feminino. Alta, né? Na verdade, o correto é assim, ó. Eu errei nisso daqui. O correto é que era para estar no exercício era assim, né? Altos, alta, alto, né? Pronto. Então, masculino, feminino, neutro. Então, Regina no feminino singular ablativo é Regina mesmo. E altos, alta, altum, eu tenho que pegar o feminino, que é essa daqui. Feminino é conforme a primeira declinação. E aí você vai e pega o ablativo. Mesma terminação. Regina alta, né? Ou alta Regina. Enfim, todos é a mesma coisa, né? Não é muito difícil. Aí o que pode gerar dificuldade é esse daqui. Por quê? Porque o nauta é de primeira declinação. E o bônus, bonum, né? Eu teria que pegar da declinação correspondente. E aí o nauta, apesar de terminar em a, e, vocês já devem ter percebido, né? A maioria das palavras da primeira declinação são femininas. E a maioria das palavras da segunda declinação são masculinas. São raras as exceções. Então, se você vê uma palavra terminando em a, e, geralmente penso, bom, ela é feminina. Então, nauta seria feminina. Mas, no dicionário, nauta é masculina. Como nauta é masculina, então eu tenho que colocá-lo no genitivo, né? Naute. O bônus também tem que ser masculino. Eu não posso pegar o bônus da primeira declinação, porque isso aqui é feminino, então eu tenho que pegar o masculino. Bônus masculino genitivo, né? No singular genitivo. Então, bônus da segunda, singular genitivo. Terminação em i. Então, boni. E, bom, é mais ou menos isso, né? E aí fazer isso com todas elas. Então, essa aqui também, né? Mas essa daqui já deu, as duas deu da primeira. Enfim, não tendo mais dúvidas, já que foi fácil, então vamos pro que a gente vai falar hoje, né? Eu Falou? expliquei.
Pode falar. Eu vi lá depois na resolução, a única diferença que eu tive é a ordem das palavras, mas acho que isso não interfere em nada não, né? Não, não interfere. Porque, e vocês já devem ter notado, né, que não interfere. Por que que não interfere no latim? Porque não é a ordem da palavra que me diz a função sintática dela. O que me diz é a terminação dela. Então, ela pode estar lá no final. Se ela for um nominativo, é ela que está fazendo a ação, né? Não é quem está no começo. Então, não tem problema inverter. Se você colocou bone, naute ou naute bone, tanto faz. É, É, explicado. de nada. Então, bom, os adjetivos, então, têm 3 graus, né? Positivo, superlativo e comparativo, e 2 classes. A primeira classe é essa que termina com us, a, um. Se vocês gravarem, isso daqui tem professor que não recomenda gravar. Eu acho interessante gravar. Porque se você sabe aquilo que os antigos professores de gramática ensinavam como paradigma, né? Se você sabe o paradigma, você consegue responder a maior parte das declinações de cabeça. Por exemplo, se eu gravar aqui o bônus no dativo singular é bono, a hora que eu ver o manhos, eu sei que vai ser manho, né? Por quê? Porque o bônus é um paradigma. Então, ele é um padrão, ele é um modelo que dá para ser seguido para a maior parte dos casos. E geralmente se passa esse daqui mesmo, bônus, bona, bonum, né? Como paradigma da primeira classe. E aí temos os adjetivos de segunda classe, né? O que é um adjetivo de segunda classe? Os adjetivos de segunda classe são adjetivos como os outros, só que eles são declinados conforme a terceira declinação. Ali, nos de primeira classe, a gente tinha bônus, bona, bono, que significava masculino, feminino e neutro. Aqui, masculino e feminino são da mesma forma, e o neutro que termina de outra forma. Então, como que eu declino graves, né? Ou grauis, segundo o método reconstituído de falar, né? Grauis, mas o método nosso, a nossa pronúncia é eclesiástica. Então, graves. Como que eu declino graves? No nominativo, graves, né? Primeiro, como que eu declino no masculino, né? No nominativo, é graves. No vocativo, bom, aí eu tenho que olhar na tabela, mas eu sei que ele é sempre igual. Aí tem um problema, né? As palavras da terceira declinação têm um espaço na tabela, porque elas são muito diferentes. O lado bom é que o vocativo ele é sempre igual ao nominativo, exceto aqui, né? Na segunda. Então, se o nominativo terminar em, por exemplo, ens, porque muitas palavras que vieram de um verbo, né? Prudente, né? Isso é um adjetivo, isso é uma qualidade. Prudente, né? Presidente, né? É um particípio presente, né? Que veio do verbo presidir, que governar. Então, isso aqui pode virar um adjetivo, né? De certa forma. Então, essas palavras terminam em ens. Então, o vocativo também vai terminar em ens, né? Então, o vocativo é sempre igual ao nominativo, na terceira declinação. Aí, vocês podem... uma coisa aí eu mostrei ali presidência, né? Aí viu presidência, aí a gente viu que é um particípio, né? A gente vai ter aula sobre particípio depois, né? Mas uma coisa que dá para a gente já posso adiantar é que muitos particípios são adjetivos e especialmente os de terceira declinação. Os adjetivos de terceira declinação que terminam em ens são muito comuns, né? E são comuns até também no português, né? São palavras tipo inocente, né? Porque existe o verbo latino noto, notare, né?
No dicionário vai estar assim, noto, notas, notare, né? Então, esse verbo noto significa conhecer, né? Bem, aquele que é ignoto é aquele que desconhece. Então, eu ignoto, desconheço. E daí que veio inocente, né? É um participo presente, que é aquele que não conhece, né? O que desconhece as coisas, né? No caso, a gente já usa inocente como alguém que não conhece as coisas más, né? A malícia da vida, enfim. Mas inocente veio disso. Então, era um verbo, mas esse verbo no particípio presente virou uma qualidade. Ou seja, a pessoa é inocente, uma qualidade que é dela. Então, muitas palavras da terceira declinação vieram de verbos, né? Muitos adjetivos vieram de verbos. Então, ignorar, ignorado, ignorante. Conhecer, desconhecer, né? E desconhecente, né? E depois inocente, né? Aquele que não conhece. E tantas outras palavras. Então, as palavras de terceira declinação, elas têm uma característica mais abstrata. Não sei se vocês conseguem perceber o que é isso, mas tipo, rosa. Rosa é uma coisa física, uma coisa muito concreta, né? E né, puer, né, que é de segunda declinação, um menino, também, né? Puella, menina, também. É, e tantas outras coisas. Agora, as de terceira declinação têm conceitos abstratos, por exemplo, veritas, né? Verdade, né? É um conceito abstrato. Existe, mas não como uma coisa concreta, mas uma coisa abstrata, né? Ninguém vai no mercado e compra 2 quilos de verdade. Na verdade, não dá para ser pesada. Então, essa é uma diferença clara das palavras de terceira declinação. E, né, e também os particípios, tudo entra nessa terceira declinação. Com o tempo a gente vai se acostumando com ela. Então, segunda classe, adjetivo de segunda classe, masculino e feminino é igual. Então, nominativo é graves, vocativo também é graves. Aí, acusativo. Bom, o acusativo, eu não tenho ele não tenho ele no neutro, mas eu tenho ele na terceira declinação masculino e feminino. M. Então, gravem. Genitivo, graves, né? Porque a terceira declinação, o genitivo é is, terminação. Dativo, i, e ablativo, i, né? E grave, ablativo, grave, né? Esse i aqui são casos raros. Geralmente o ablativo é no i, é no e, tá? Da terceira declinação quase sempre termina com e. Então vamos deixar assim. Masculino, singular. E o masculino plural? Bom, o masculino plural é graves, no nominativo vocativo, acusativo, graves. Esse is aqui também é bem raro de acontecer, tá? Geralmente é es. Então, quase sempre é es e quase sempre o ablativo é e. Então, nominativo, vocativo e acusativo é es. Genitivo, só que não é gravum, é gravium. Dativo,
I. Então, grave I. Ablativo. Vou fechar isso aqui. Ablativo. E dativo, ibus. Então, eu coloquei I, não é ibus, perdão. Gravibus, né? Ablativo, gravibus também. Pronto. É assim que se faz masculino. E o feminino também é assim. Por quê? Porque nessa terceira declinação é a mesma coisa para os dois, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então só sobra neutro, né? Neutro singular e neutro plural. Como que é? É E nas três primeiras, genitivo is, dativo I, ablativo E. Como aqui, tá vendo? Só as três primeiras que são diferentes, o resto é igual. E no plural? No plural, a e o resto é igual para genitivo, dativo e ablativo. Pronto, é assim que faço a declinação dos adjetivos de terceira, de segunda classe, conforme a terceira. Então, masculino e feminino são iguais, e neutro, terminação em E, né? No nominativo, vocativo e acusativo. De resto, quase tudo igual. Então, vocês viram que termina aqui, por exemplo, em A, né? Esse Azinho aqui, às vezes, pode confundir com palavras da primeira declinação, né? Por isso que eu tenho que saber se aquela palavra é da primeira ou da terceira declinação. Sabendo isso, eu sei se aquilo ali está no plural ou singular. É muito comum ver A e o A não se tratar da primeira declinação. Terceira, por exemplo, o paternoster, ó. Dimite nobis debita nostra. Se eu pesquisar debitum, debiti, dívida, né? Tributo, obrigação. Na tabela, não tem nada de A aqui, porque é da segunda, mas está lá no plural, ó, tá vendo? O nominativo, vocativo e acusativo da segunda e da terceira é no A. Então, debitar é plural. E debitum é neutro. Por isso que não é debiti ou debitos nostros, mas é debita nostra, porque é neutro. Deu para entender isso que eu falei agora? Deu. Ótimo. Lucas, Excelente. você poderia repetir para mim, por favor? Certo. Sobre o débito, Isso. é que assim, eu estou falando de terceira e eu dei um exemplo que é da segunda, mas é a mesma coisa, né? As palavras de terceira declinação, masculina e feminina, e as de segunda também, elas têm uma cara e as de segunda têm outra. Por que que no paternoster, a gente vai traduzir o paternoster em uma ocasião. Por que que é dimite nobis debita nostra e não debitos nostros, né? Porque se perdoa algo a alguém, né? Esse algo a alguém que é perdoado é os pecados que é perdoados a mim. Bom, por que que não é debitos? Porque é um acusativo. Por que que não é débitos, mas sim débita? Porque débitos debitum, é uma palavra neutra. Então ela se declina como neutro, né? Então debita. Se fosse uma palavra masculina ou feminina, seria débitos. Como é neutro, debitum, debite, então conforme acusativo. Neutro. A mesma coisa vale aqui para o plural, né? Grava. Parece uma palavra da primeira declinação, né? Grava, grave. Mas é de terceira. E sendo de terceira é plural.
Bom, então, esses são os dois tipos de adjetivos, tudo isso dentro dos adjetivos do grau positivo, né? Que é o grau comum que a gente usa no dia a dia. Mas existe mais uma forma da gente. Existem mais de uma forma, né? Existe mais de uma forma da gente dar qualidade para as coisas, né? Porque eu posso dizer que. Vamos mudar esse verde aqui. Tá muito tempo no verde. João, ou melhor, melhor, tá bom. João encontrou. Não, melhor. João é inteligente. Isso aqui é uma afirmação, né, positiva sobre João. No português, vocês já devem ter notado que existem dois tipos de oração, né? Existem aquelas orações que realmente mostram uma ação, né? A maçã foi comida por João. Então, isso aqui é um objeto desse sujeito. E essa aqui é a ação que esse sujeito fez sobre o objeto. Agora, inteligente não é uma ação que João fez sobre inteligente, mas é como se a língua igualasse isso daqui a isso daqui. Inteligente é uma característica de João. Então, esse inteligente é uma adjetivação do João. É uma característica verdadeira sobre ele. É uma qualidade do João. Uma maçã não é qualidade do João. É o objeto que sofreu alguma ação que o João fez. Agora, inteligente não é o objeto que sofreu a ação. Por que é importante notar isso? Porque quando eu digo João é inteligente, eu sei que eu estou dizendo a característica dele. Agora, quando eu digo João é mais inteligente que Marcos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o João tem essa característica de inteligente e que o Marcos também tem essa característica. E quando eu meço as características dos dois, eu verifico que a do João é maior do que a que no Marcos. Que a inteligência está mais presente no João do que no Marcos. Muito bem. Isso daqui é uma afirmação positiva. Por isso que esse grau desse adjetivo é positivo. Né? Por quê? Porque é uma qualidade dele, do João. Agora, quando eu digo João é mais inteligente que Marcos, eu não estou dando uma qualidade do João apenas, mas eu estou comparando. Então, é uma função, né? É um grau de comparação que existe aqui entre João e Marcos. Né? Inclusive, tem um advérbio aqui, mais. Lá no começo, eu expliquei sobre o advérbio e expliquei que o advérbio tinha essa característica de dar uma intensidade para os adjetivos, né? Então, porque não é que João é só inteligente, mas ele é mais inteligente que alguém. Então, sempre tem esse pronome aqui, né? Relativo, que. Na verdade, não é um pronome relativo, não é uma conjunção. Por quê? Porque eu sempre estou comparando, então, é mais inteligente que alguém. Tem uma comparação aí. Agora, eu posso dizer também, vamos tirar esse João com a maçã. Eu posso dizer também que João é o mais inteligente da turma. Ora, também estou falando de mais inteligente, mas eu coloquei um O aqui atrás. Então, esse O não está dizendo só que João é inteligente, mas ele é o mais inteligente. Ele é sabe, o máximo da inteligência que pode ter? Pois é esse cara. É esse nível que ele está. Então, isso não é comparativo, isso é superlativo. Eu comparei ele com todo mundo e vi que ele é melhor que eles. Então, daí que vem o super, né? Lativos é no sentido de ser levado, que foi trazido, né? Ou seja, foi levado. E super,
ao mais alto, é quando você leva algo ao mais alto dele. Bom, no português tem duas formas de dizer o superlativo. Eu posso dizer o mais santo e eu posso dizer santíssimo. Ou, né, e aí eu não posso dizer o mais belo, né, o mais bom, né? Mas a gente diz o melhor e eu posso dizer boníssimo. Eu posso dizer o mais belo e eu posso dizer belíssimo. E aí tudo vai, né? Vai adiante, vocês sabem. O que que isso significa? Significa que existe uma partícula, uma terminação, um sufixo, que eu coloco a palavra, né? Porque, está vendo? Santo, santíssimo, né? O melhor para não ficar o mais bom, né? Mas é como se eu estivesse dizendo o melhor é o mais bom. É, que está errado, claro. Mas é só para entender. Então, boníssimo, o mais belo, belíssimo, né? Fica a raiz da palavra e eu acrescento um radical aqui. Um radical não, uma desinência. Íssimo. No latim também é assim, né? E existem formas diferentes de dizer o mais inteligente e dizer mais inteligente, né? Tanto no português como no latim. Qual é o mais santo? O mais santo é o ápice dos santos. Isso é superlativo, né? Então, no latim, santos, sancta, sanctum. Isso é um verbo, né? É um verbo, é um adjetivo. Depois virou. Esse dicionário às vezes dá uma travadinha. Mas se atualiza ele, ele já funciona. Deixa ele trabalhar lá. Bom, sanctus, sancta, sanctum, né? É alguém que foi separado, né? Essa é mais uma das definições de santo. No hebraico tinha o kadosh, né? Que é aquele que é separado. Então, o mais santo, né, é um participio passado de saneio, mas é também um adjetivo, né? O santo homem. Em latim também você pode servir como uma qualidade. Ele aparece sanctus, sancta, sanctum, né? Vamos pegar um que vai aparecer como adjetivo mesmo, né? Bônus. Eu não vou pegar bônus, por quê? Porque o bônus, ele é irregular, né? Pulcher também mas, mas vai dar para fazer com ele. Pulcher, pulcher, pulcra, pulcrum. Belo, formoso, né? O mais, como que ficaria, então, o mais belo? Se eu estiver falando de comparação, eu uso. Se eu estiver falando de comparação, eu uso a terminação ior para masculino e feminino e ius para neutro. Eu vou dar exemplo, né? Só vou escrever aqui. Se eu estiver falando superlativo é imus, né? Para simus. Agora eu não sei se vai aparecer imus ou íssima, ou é só ima mesmo. Né? Santíssimo, santíssima, santíssimo. Eu não sei se é assim. Eu acho que é assim. Bom, santíssimos, santíssima, santíssimo, né? Para masculino, feminino e para neutro. Então, se eu quero dizer o mais, pode ser com o santo mesmo, o mais santo de todos, eu deveria usar superlativo, né? Se eu quero comparar alguém, dizer que João é mais santo que o Marcos,
aí eu uso essa forma aqui, ior, né? Então, comparativo. Sanctior, né? Porque eu estou falando de um masculino, né? E aí, João, né? Johann. Vamos trocar de nome. Vamos colocar Petrus, porque João não é nome latino. Petrus Sanctior, né? Sanctior. O que significa Sanctior, né? Significa que Pedro é mais santo, né? Não quer dizer que ele é o mais santo dos santos, mas ele é mais santo que alguma outra pessoa, que algum outro, né? Vocês conseguem perceber a diferença que existe entre o comparativo e o superlativo? Só me digam isso para ver se vocês estão entendendo. Sim, consigo ver. E os outros? Aí, pessoal, vocês que Lucas, no falem. caso, na terminação, seria mais ou menos isso, né? Isso, mas assim, eu digo na própria realidade. Um comparativo, quando que o comparativo, em que ele difere do superlativo? Não sei se está entendendo a minha pergunta, mas, por exemplo, o comparativo, eu digo que João é mais inteligente, João é mais belo, beleza. Mas, e quando eu digo que ele é o mais belo, você consegue entender que esse artigo, que esse o, está fazendo com que aquilo ali não seja só mais do que alguém, mas ele seja mais do que todos no superlativo? Consegue entender isso? Sim, consigo. Tá. Sim, Bom, vou considerar que todos entendem, né? Então, pronto. É, João é mais inteligente que Marcos, né? Então, no caso Pedro, né? Petrus é mais santo que Marcos, né? Coitado, o Marcos ele perde tudo para todos, né? O Marcos é de segunda, ele tem que ficar no ablativo, né? É a declinação da próxima palavra. A gente poderia também falar quam, marcum, né? Que seria no acusativo, né? Mas, em geral, não, não, acusativo não, né? Nominativo. Mas, geralmente, não se usa assim. Geralmente, se usa a próxima palavra no ablativo, né? Pedro é mais santo que Marcos, certo? Vamos tirar esse com Marcos aqui. Ninguém... mais, mais melhor ninguém fala, né? Mas é melhor, né? Então, Petrus melhor Marco, né? Esse melhor eu não queria usar ele porque ele veio do bônus, né? Mas tem alguns adjetivos que no comparativo ele muda a forma dele totalmente, que é o caso desse daqui, né? Aí, mas Petrus mais, mais belo, né? Por Crior, Marco, né? Viram que é sempre or, ior, ior. Se aqui fosse uma palavra neutra, seria ius a terminação, né? Então, Pedro é mais santo que Marco. Pedro é uma palavra no nominativo e é um masculino. Então, sanctior tem que ficar no masculino. Então, masculino e feminino é ior no comparativo, a terminação. E, bom, isso vale para todas as palavras, né? E tanto masculino quanto feminino. E aí, neutro, ius, a terminação do comparativo.
E João é o mais inteligente. Não é só mais inteligente que alguém, mas é o mais inteligente. Então, no caso, vamos colocar Pedro, né? Petros mais santo. Seria o quê? Santíssimos. Né? Est. Né? Pedro é santíssimo, né? É o mais santo de todos os santos, né? Vamos colocar... E aí se eu dissesse Maria? Maria santíssima est. Por quê? Porque o adjetivo, ele sempre acompanha o caso, o gênero e o número do sujeito, né? Do nome. Então, se o sujeito está no nominativo, obviamente, o adjetivo vai estar no nominativo também. Se o sujeito é um só, aqui também tem que estar no singular. E, além de tudo, tem que terminar com esse íssimos, né? Maria é santíssima, é a mais santa de todas, né? E pronto. Se a palavra for no neutro, é íssimo. Se o sujeito for no neutro, for um neutro. Masculino, masculino. Feminino, feminina. Se fosse uma palavra neutro, né, vamos pensar num termo, por exemplo, fala em um animal aí qualquer. Leão. Boa. Leo, né? Leo, leones, né? Então, o leão é de terceira declinação, né? Então, por exemplo, Leo, aí tô falando do Papa, né? Não vamos colocar Santíssimo, vamos colocar belíssimo, né? Pulcríssimo, aí. Pulcríssimo, não. Leo pulcrissimum. Por quê? Porque, se bem que leão é masculino. Eu acho que, na verdade, todos os animais em, em latim vai ser masculino. Enfim, vocês entenderam. Se a palavra for... Aqui não pode ser pulcríssima, né? Leo teria que ser pulcríssimos, né? Porque está falando de um termo masculino. Mas vocês entenderam, né? A terminação do adjetivo tem que ser de acordo com o nominativo. Se é masculino, tem que ser masculino. Se é feminino, feminino. Neutro, neutro. Esse final, íssimo, íssima, íssimum, é o mais alto grau daquele adjetivo. Esse final, ior, é uma comparação, né? E uma comparação dizendo que é mais do que aquele outro, né? Mais santo, mais bom, entre aspas, ou seja, melhor, mais belo. E essas são as duas formas que a gente aprendeu, além do que a gente já conhece, que é a forma positiva, né? As três estão dando qualidades da coisa. Nota isso, por isso que são adjetivos. Mas um está dizendo, só afirmando sobre ela, o outro está comparando ela com outro, e o outro está dizendo que ela é o mais alto daquilo, né? Então a gente diz, por exemplo, de Jesus, né? O mais belo dos homens, né? Significa que é o mais belo dentre os homens, né? Se é dentre todos os homens, então eu diria que Jesus é pulcrissimus, né? Ou seja, é o mais pulcro, o mais belo, né? Dentre os homens, né? Homo homines, né? Então, ex hominibus, né? Tirado dos homens, né? Dentre os homens. Então, enfim, isso aqui você não precisa aprender agora, né? Que a próxima palavra vai no ablativo, é só para... o que eu queria que vocês ficassem com isso, que o adjetivo, comparativo e superlativo tem essas formas. Disso que eu falei, tem alguma dúvida? Eu entendi bem por causa do português. Você entendeu porque você já sabe português. Isso no português, né? É isso? Isso por causa tem superlativo no português também. Então, Tem. na hora veio na minha memória. Isso. E vem do latim, inclusive, né?
Por exemplo, a gente diz o Santíssimo Sacramento. Isso é superlativo. É o mais santo dos sacramentos. A gente não chama o batismo de Santíssimo Sacramento, mas a gente chama a Eucaristia. Por quê? Porque é o mais santo dos sacramentos. Todos são santos, mas ela é mais santa. É uma curiosidade, né? No hebraico não tem. É superlativo. Então, ao invés de dizer que Deus é santíssimo, a gente fala 3 vezes: santo, santo, santo. Por isso que a gente reza na missa, santo 3 vezes, né? É para dizer que ele é santíssimo. Como não tem superlativo, a gente exagera nesse sentido. Bom, o exercício que vai ficar para vocês é declinar o substantivo, né? Eu confesso que, assim, eu fiz isso aqui de forma rápida, porque eu estou um pouco sem tempo ultimamente, mas então não deu para colocar os graus comparativo e superlativo nos exercícios. Mas, como é uma coisa fácil, a gente vai fazendo isso no dia a dia. Então vai ser tranquilo. É a mesma coisa do exercício anterior, né? Só fazer os dois, fazer essa declinação e fazer essa concordância, tanto do adjetivo de acordo com o substantivo. E aí, se vocês quiserem começar a formar frases e pedir para eu corrigir, né? Por exemplo, o rei é o mais forte. Pode fazer. Eu fico muito feliz se vocês quiserem, né? E aí me mandar para eu corrigir. Mas, pelo menos os exercícios é muito bom que vocês façam, né? Amanhã, às 2 da tarde, eu vou dar uma aula sobre horário, porque eu sei que tem alguns que estão com dificuldade de separar um tempo para o latim. Então, eu vou explicar a necessidade do horário, como fazer o seu horário e por que dar prioridade a esse tipo de coisa, né, em relação às outras. Então, eu aguardo vocês, eu aguardo os 9 que colocaram o nome lá no grupo, que querem a aula, e também os outros que não colocaram, mas que possam participar. Vai ser também pelo mesmo Microsoft Teams, né? Só que essa aula eu não vou disponibilizar ela, eu acho. Né? Vamos ver, né? Eu acho que eu vou gravar, mas porque senão o pessoal para de participar online e fica sempre esperando a aula gravada, né? Eu sei que tem gente que trabalha, estuda, tudo não tem problema, né? Mas seria bom que se dedicassem mais, né? Bom, então é isso. Vamos encerrar com uma oração à Virgem Maria. Vamos rezar o Santo Anjo do Senhor, né? E depois a gente reza a oração para a Virgem Maria. Em nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, hodie illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut edin efficiamur promissionibus Christi. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, pessoal. Como se diz em latim, salvete, né? Até logo para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Lucas. Fica com Deus, irmão. Até mais. Valeu. Lucas.